Olá, seja muito bem-vinda a mais um Giro 180 Graus Experience. Hoje a gente vai falar sobre o tema sono. Por que é importante? Quais são os prejuízos se eu não faço? Como que eu aplico isso na minha vida? Será que eu durmo direito? Será que não? Enfim, tudo isso a gente vai saber com a nossa convidada especial, a Juliana Guizardi. Ju, se apresenta aí pra gente. Olá, pessoal. Obrigada, Elisa, pelo convite. Então, eu sou enfermeira, já tenho aí 23 aninhos de formada. Sempre atuei em saúde pública, tá? Então, sempre trabalhei com famílias e sempre assim pensando na promoção da saúde, além de trabalhar também com pessoas, enfim, que possam estar adoecidas também. Então, eu tenho mestrado e doutorado nessa área e, atualmente, eu sou professora no curso de medicina da Unisa, em São Paulo, né? Então, o profissional da saúde é muito formado para trabalhar com doença e eu gosto de dizer que eu gosto sempre de olhar para a saúde, né? Sem esquecer de que realmente a doença está aí para a gente tratar. Muito bom, que chique, ó, que legal. Obrigada por ter aceito o convite, Juju. Então, bora começar. Ju, me conta, quais são... Vamos começar pelo leve, né? Quais são os benefícios de dormir bem? No que isso ajuda na minha vida? Tirando não ter olheira, né? Que isso é um ponto legal para as meninas não ter que passar mais um corretivo, né? Enfim, mas brincadeiras à parte, qual que é o benefício? Então, o sono, a gente fala muito do sono reparador, né? Até se você lê artigos científicos ou matéria de jornal que entrevista cientistas, né, assim, pesquisadores específicos do sono, sejam eles cristãos ou não, você vai ver que eles vão falar assim: o nosso corpo, ao longo do processo evolutivo, foi criado, não criado a palavra, né, mas ele foi se desenvolvendo para ter um período de sono e um período de atividade, né? Então, tanto cristãos quanto não cristãos vão defender essa linha. Por mais que o nosso corpo não é uma máquina, né, exatamente uma máquina, a gente tem também outras dimensões que não sejam só biológicas, a gente tem questões culturais, a gente tem questões, né, psicológicas, enfim, mas o nosso corpo ele foi criado realmente com um reloginho interno, né, que é o ciclo circadiano, e ele, então, prepara o nosso corpo para períodos de atividades e para períodos de repouso. Né? Então, o sono ele tem inúmeros benefícios. O sono em relação a tempo e a relação de qualidade também. Né? O sono, quanto menos interrupções tiver, mais benefícios ele vai trazer. Então, o que ele vai trazer? Armazenamento de memória, então, aquilo que você estuda, aquilo que você vivencia, aquilo que você aprende, tudo vai se concentrar, ou vai, né, vamos dizer, fazer ali, de fato, o upload durante o sono. O seu sistema imunológico ele vai também se reestruturar, se reenergizar, vamos dizer assim. Claro que a gente precisa também de um relaxamento do metabolismo como um todo. O que é metabolismo? É o funcionamento dos diversos órgãos, sistemas do nosso corpo. Então, a gente precisa também de pausas, né? Então, a pressão sanguínea vai diminuir, a temperatura, né? Todo esse funcionamento geral para que, né, essa máquina, que é a nossa primeira casa, que é o nosso corpo, ela tenha, então, esse período de descanso para um novo período de atividade, né? Então, por exemplo, para as crianças, o sono, ele é importante para o crescimento. Né? Diversos hormônios, eles são produzidos durante o período noturno, na ausência da luz, né? Outro ponto interessante, já vou lembrando outras coisas, né? É maravilhoso. Que os estudos também mostram que tem um horário específico para que isso tudo aconteça, né? Então, o sono, ele é dividido em 4 fases. Não vou falar todas aqui, eu não sou especialista assim, em sono, né? Eu estudo e não vou ficar falando assim coisas muito didáticas. Mas esses horários, os estudos mostram que você precisa começar a se preparar para dormir ao entardecer, né? De maneira que o pico aí da produção desses hormônios é por volta da meia-noite. Então, quanto mais próximo das 9 horas a pessoa dorme, esse é o ideal, tá?
E os estudos mostram que, por mais que você prolongue esse horário, não consigo dormir 9, vou dormir à meia-noite, só que eu vou dormir às 8 horas. Mesmo assim, você perde aquele período, né, importante do sono, que ele tem um horário mesmo, para a produção desses hormônios, para a regulação do humor, né, para ser antidepressivo. O sono, então, ele é antidepressivo, né? Ele estimula o sistema imunológico. Então, ele tem vários detalhezinhos que, se a gente atentar, tende a ser muito mais benéfico do que a gente só dormir porque está cansado, né? Então, tem algumas especificidades. Acho que eu falei, assim, as principais. Eu falei que para as crianças é o crescimento e para os adultos a renovação celular, que também combate o envelhecimento, né? Nossa, então aí a longevidade também. Então, nossa, gente, fica aí a dica. Durma por volta das 9, que você comentou que é o melhor horário, né? Esse é o ideal, né? Por volta das 9 horas a gente já está pegando no sono, para que esse sono ele possa ser o mais... Eu estou no interior, eu estou aqui espantando mosquitinhos, gente. Para que ele possa ser o mais restaurador e benéfico possível, por volta das 9 horas, né? Uhum. Perfeito. E assim, agora pensando o contrário, eu sou uma pessoa que eu não durmo assim de jeito nenhum, eu vou dormir. Aquela pessoa que tem um sono bem desregulado, qual é o prejuízo que tem na minha vida? Totalmente o contrário, né? Eu acredito, né? Mas assim, deve causar outros problemas ainda maiores se eu faço isso com uma certa constância, né? A gente tem aquelas pessoas que são mais matinais, que já normalmente despertam cedo, que é o meu caso, né? Se eu tiver que acordar 4h30 da manhã, estou de boa. Uau, meta de vida. Meta da minha vida. Não, mas assim, vamos dizer, não é uma escolha da pessoa, né? A pessoa naturalmente já é mais matinal. E tem pessoas que acabam sendo mais noturnas mesmo, né? Que vão aí trocar a noite pelo dia, aquela coisa toda. Infelizmente, precisa encontrar um meio termo, né? Porque realmente essa troca acaba trazendo consequências que é exatamente o contrário daquilo que a gente falou, né? Mas às vezes não vai conseguir dormir 9, não vai conseguir dormir 10. O quanto antes a pessoa conseguir ir mudando este relógio, né, de horário de sono, é o ideal, tá? Porque tudo que você for pesquisar sobre sono é questão mesmo de horário de produção, né? Porque tem aí uma interligação com a diminuição da luz, né, natural do sol, e que vai interferir nesse relógio biológico que eu comentei com vocês, né? Então, assim, eu vou morrer cedo, eu não vou viver muito, não é também nesse peso. Sim. Mas há benefício, sim, né? Conforme você consegue deixar isso mais ajustado. Uhum. E assim, pensando... A gente fala em redução de danos quando a gente fala em saúde também. Não, pode falar. Aqui deu uma cortadinha, mas pode continuar. A gente fala também em redução de danos na área da saúde, né? Que às vezes existe um padrão ideal. Por exemplo, o aleitamento materno. Todas as mulheres devem amamentar ao peito os seus filhos. Nem todo mundo tem essa possibilidade, por N motivos. Então, a gente reduz danos, né? Usa a fórmula apropriada para a idade do bebê, etc. Mesma coisa é isso aqui que a gente está falando, né? Olha, para mim, nesse momento, é impossível dormir 8 horas, porque eu estudo, eu trabalho, blá, 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 blá. O meu ritmo já, desde criança, é dormir meia-noite, 1h da manhã. Então, ninguém vai conseguir mudar assim de imediato, né? Mas, infelizmente, essa questão, né, dos horários, de produção de cortisol, de melatonina, que vai induzir o sono e fazer todo aquele processo de recuperação, ele segue um padrão mesmo, antes da meia-noite, tá? O ideal é que antes da meia-noite a pessoa já esteja dormindo. Padrão ouro, vamos dizer, 9 horas da noite. Mas não é aquela coisa ferro e fogo. Entendi. Muito bom. E assim, pensando nesse caso, a pessoa tem dificuldade para dormir. O que ela pode fazer para conseguir dormir nesse horário? A pessoa, por exemplo, tem insônia. Tem algo além da medicação ou só por medicação que resolve?
Então, tem bastante coisa aí envolvida. Precisa entender um pouco do histórico do sono da pessoa, igual você falou, né? Talvez seja o caso de, muitos anos já que eu durmo tarde, eu trabalho, né, no período noturno, enfim, tem mil e uma coisas para a gente entender o porquê dessa insônia, né? A insônia, ela aumentou bastante desde a pandemia, né? Então é meio que emocional, de certa forma? As questões emocionais, as questões, né, de dinâmica de trabalho, que muita gente passou também por mudanças, então as pessoas ficaram muito mais conectadas no computador do que antes, né? Você sabe que muitas empresas não voltaram ao trabalho presencial, até na área da medicina aumentou muito a questão da telemedicina. Então, essa conectividade também no computador veio também trazendo alterações no padrão de sono, tá? Existem, sim, algumas coisas para a gente primeiro avaliar esse padrão de sono. A pessoa está em luto, a pessoa está vivendo um problema financeiro importante, enfim, preocupações que podem estar alterando temporariamente, né? Então, a gente tem que ver isso daí. Agora, algumas medidas, sim, elas são muito importantes para a gente cuidar para além da medicação. Então, por exemplo, é importante a gente saber que conforme o sol está se pondo, né? Então, aqui eu estou em Ribeirão Preto, eu já consigo ver que começou a escurecer. Esse é o período que o próprio corpo, ele já vai puxando o freio, porque a luz natural do ambiente já diminuiu, né? Então, a gente, quando está próximo do horário que você pretende dormir, pelo menos uma hora antes, precisa começar um certo ritual, né? Então, eu vou conexão de tela, né? Então, televisão, computador, celular, tudo que traz luz artificial e diretamente aqui para a minha retina, né? Por quê? Porque o corpo precisa da escuridão para ativar a produção desse hormônio, que é a melatonina, que é o hormônio do sono, né? Entendi. Então, a luz ambiente, não agora 6 horas, eu estou só dando um exemplo, né? Então, a pessoa pretende dormir às 9, às 10 horas, é importante a gente diminuindo a tela uma hora antes, e de maneira geral, as luzes artificiais, porque o nosso corpo, ele precisa da escuridão para que o cérebro ative a produção de melatonina. Está dando para acompanhar, cortou? Tá tranquilo. Tá. Então, essa escuridão é importante para produzir o hormônio que vai induzir ao sono. Então, a gente precisa tirar celular, computador, televisão, tablet, etc. e tal, para isso ir reduzindo, né? O quarto, o ideal é que ele esteja destinado para o sono, para dormir. Que você não tire ali aquele momento, por exemplo, para ficar no chat, né, sei lá, no WhatsApp, para você não ficar também programando o seu dia seguinte, ou sei lá, vá para o quarto quando você já estiver pronta para tentar dormir. É importante ter um ritual antes, também, nesse período, para que o corpo realmente se acostume, né? O cérebro vai se preparando para saber que é hora de dormir. É um momento que você vai fazer uma leitura leve, você vai ler um capítulo da Bíblia, uma meditação, né? Não vai ver notícias ruins, né? Às vezes a gente passa o olho lá no Facebook, no Instagram, nas redes sociais e só vê aquelas notícias, né? Incêndio em Nova York, tsunami. O ideal é que você não veja isso nesse horário, tá? Porque isso estimula o seu cérebro a ficar pensando, a ficar se preocupando, etc. e tal. Sempre recomendo também para quem tem insônia, né? Para quem tem prejuízo aí, e lembrando que a insônia ela pode ser o sono muito cortado ao longo da noite, né? Então, às vezes a pessoa até dorme, mas fica acordando durante a noite, precisa entender um pouco disso também, por quê? Eu também incentivo o uso de óleo essencial de lavanda, né? O lavanda ele ajuda na qualidade do sono, não só pegar o sono, mas uma gotinha no travesseiro já ajuda também nesse relaxamento e, né, poder dormir com mais tranquilidade. Então, acho que especialmente a luminosidade e especialmente como você fica ali uma hora antes de dormir. Né? Toma um banho morno,
usa um óleo de lavanda, pode tomar um chá calmante, né? Coisas que vão te ajudar a, é, a ir se desligando, né? Pega um livro, já falei, coma refeição leve também, Uhum. a alimentação muito pesada, coisa que demora a digestão, então massa, carne, né? Alimento carne, são coisas que demoram a serem digeridas. Então, procure uma coisa mais leve, né? Uma fruta, e sempre assim, no mínimo 1 hora antes, né? Também não é bom comer e logo tentar dormir. Então, uma alimentação mais leve. Deixa eu ver aqui. Também durante o dia é importante ter tomado sol, né? Então, se for um banho de sol de 15 minutos, isso também ajuda o cérebro a diferenciar o dia da noite, né? Uhum. A atividade física também, eles ajuda bastante, né? Porque produz endorfina, é um hormônio do bem-estar, né? Que vai também regular vários sistemas do corpo, especialmente o sistema cardíaco e respiratório, evitando de fazer exercício físico intenso à noite, né? Então, de preferência de manhã, durante o dia, à noite algo mais leve, tipo no sentido de alongamento, coisas desse tipo, para que aquela produção de endorfina também não te deixe muito estimulada à noite. Entendi. Então, acho que basicamente isso. Luminosidade, uma rotina, preparar o sono, evitar a tela, são coisas aí que já ajudam bastante. Legal. E assim, Ju, a gente ouve muito falar sobre a higiene do sono. Seria meio que nesse sentido? O que é a higiene do sono? Para começar, para quem fala, uau, já ouvi, mas não sei o que é. O que é? A higiene do sono são todos esses cuidados que a gente comentou aqui, que vão auxiliar num sono mais tranquilo. Então, nessa coisa da rotina que eu falei, do óleo, tal, isso é rotina, higiene do sono, tá? Para você realmente criar hábitos, né, que vão ajudar o seu corpo a se desligar e você conseguir dormir melhor no período noturno. Entendi. Higiene do sono. Tá? Muito bom. E assim, qual que é uma chave assim que você fala, olha, é prioridade, né, o sono. Assim, eu sei, as pessoas trabalham, têm a vida corrida, mas às vezes a gente fica tão preso na internet, né, menina? Não faz a gente não conseguir sair. Mas acho que é importante a gente pensar, né? O sono é a nossa prioridade, porque ele vai fazer com que o meu dia seguinte seja ainda melhor do que hoje, né? Sim. Porque eu vou acordar mais. O meu ânimo no dia seguinte vai ser diferente, a sua memória, né? Como você comentou, a sua forma de enxergar as coisas, né? Então, fico pensando aqui como. Pode falar. Essa questão da produtividade mesmo, né? Então, o fato de você ter noites seguidas mal dormidas vai afetar algum grau de prejuízo, né? Na concentração, na produtividade, né? Até na disposição de você não trabalhar, mas, enfim, fazer as diversas atividades aí sociais que a gente faz ao longo da semana. Então, é importante olhar para o sono, porque ele vai impactar, né, e com grande importância aí no nosso dia a dia, né? Na nossa beleza, na nossa saúde física, né, na nossa imunidade. Então, acho que tudo isso nos leva realmente a atentar a esse padrão. Se eu pensar assim na atualidade, acho que tem 2 padrões importantes que a gente encontra, né, nas pessoas. Um é aquele padrão normal das pessoas que têm dificuldade de ficar no sono, que você mesmo falou, né? Eu sou mais noturna, alguma coisa desse tipo. E as pessoas mais idosas, que também reclamam bastante, né? Ao longo de muito tempo, vamos dizer, já é natural que o idoso também tem essas questões de insônia. Agora, uma outra questão é uma questão comportamental, que vem mudando aí, né? Desde meados aí da década de 1970, 80, e que se intensificou com a internet mesmo. Né? As pessoas, de maneira geral, passaram a dormir mais tarde, por conta de diversas questões, né?
Uma por conta, assim, por exemplo, eu moro em Santo André, trabalho em Interlagos, né? Só de trânsito, 8 dias, na média de 3, 4 horas por dia. Então, a gente também tem um tipo de trabalho, né? Não é todo mundo, mas eu estou abençoada, porque não, com questão de deslocamento, por exemplo, né? E isso de maneira geral. Se você pegar metrô, pegar trem, conversar com alguém, é isso, é 1 hora e meia de casa até o trabalho, né? Muitas das pessoas. Então, sobra menos tempo no nosso dia mesmo, né? Até para a questão de dormir. E outras são, né, por exemplo, muitas pessoas hoje trabalham no computador, e quem não trabalha está o tempo todo aí, né? Como você comentou, muito conectada. Isso fez com que o nosso dia diminuísse. Quem não passou por uma experiência, acordou naturalmente, foi no banheiro, vou dar uma roladinha no celular. Nossa, tá, aí você vai, né? Meia hora, 1 hora. E aí, então, são padrões comportamentais que não é em São Paulo, não é em Brasil, isso é no mundo todo, né? Então, fez com que realmente o nosso período de sono fosse prejudicado. E isso meio que naturalizado, porque está todo mundo fazendo, né? Eu lembro, olha, mais ou menos isso aí já deve ter uns 15, 20 anos, nem tinha Netflix, essas coisas que a gente, né, conecta com muito mais facilidade. E lembro de uma mãe trazer uma criança numa consulta comigo, acho que ele tinha uns 10 anos, não lembro exatamente, e o menino falou assim, olha, eu preciso que esse menino durma, porque ele não dorme, ele passa a noite inteira acordado. E era aquela época da a TV a cabo era novidade, né? Então, ela falando assim, o desenho que ele gosta de assistir passa às 2 horas da manhã, e ele quer assistir, e a reprise, acho que era não sei que dia, às 11 horas da manhã, né? E ele não queria ver a reprise, ele queria ver o episódio novo. Aí, resumo da ópera, o menino tinha uma TV no quarto dele, e ele que controlava ao bel prazer. Então, tem coisas, né, por exemplo, leva no médico para o médico passar um remédio, por exemplo, né, para determinadas situações, e, na verdade, são situações comportamentais. Eu preciso mudar isso em casa, né? Eu preciso de medicação para isso, eu preciso estabelecer limites com, sei lá, o pai, a mãe, né? A televisão do quarto, por exemplo, né, também, né, para esse caso. Oi? Às vezes tirar a televisão do quarto também para esse caso, para não ter problema, né? Foi o que eu falei para ela, né? Tirar a televisão do quarto. E eu imagino que eu estou falando mais com jovens, né? Então, os jovens também, agora já é um momento que decidem por si próprios, né? Acho que é importante entender esse tema e colocar os limites, porque senão a gente vai na onda, né? Eu não sei, eu desconheço se no Brasil tem, mas a gente sabe que Estados Unidos tem centros de tratamento para pessoas viciadas em tela, né? Que bizarro, mas é verdade. Porque, além de, para muitas pessoas, isso ser uma necessidade por conta de trabalho, mas até esses centros que eu já vi, eles são para adolescentes, né? Realmente é gente que hiperconectou e não desliga nunca, né? Então, não tem mais essa diferenciação de dia, noite, horas, enfim. Tem os jogos eletrônicos, que as pessoas também passam horas, né? Enfim, vocês aí entendem muito mais do que eu os motivos que levam as pessoas a ficar super conectadas, né? Então, higiene do sono também contempla isso, né? Como é que eu administro o meu dia, minhas atividades, meus horários, e isso vai realmente impactar positiva ou negativamente, né? O meu padrão de doença. Muito bom, e a gente vê, né, como o sono faz parte da saúde integrativa, assim, por assim dizer, né? O sono, ele liga todas as outras áreas, e olha que interessante. Dentro do Giro 180 Graus Experience, esse aqui, ele é o fechamento de uma parte, e é o quarto desafio sobre saúde. Então, os primeiros foram sobre água, o outro foi sobre alimentação, que é importante que você comentou, o segundo não, o terceiro, e o segundo foi sobre exercício físico. Então, você vê como tudo vai unindo. Nada é por acaso, né, gente? Assim como quando a gente fala sobre alimentação, vamos falar sobre alimentação para o diabético, alimentação para a pessoa que está com algum problema digestivo. No final, a recomendação é sempre a mesma, porque existe
um padrão, vamos dizer, né? É um padrão geral e que ele é benéfico para tudo. Ele vai ser benéfico para evitar a hipertensão, a obesidade, etc., né? E o Sim. sono tem essa função. Como a gente falou, é o sistema imunológico envolvido, é o sistema cardiorrespiratório. Então, imagina, né, você constantemente não tendo uma qualidade de sono, e o seu coração não descansa o necessário, né? O cérebro não descansa o necessário. São órgãos vitais que controlam tudo, né, no nosso corpo. Então, muitas vezes as pessoas estão obesas, hipertensas, com alteração da glicemia, né, por conta de diabetes, tentam fazer dieta, etc., e não resolve porque não estão dormindo direito, né? Que pesado, eu não sabia que babado. Acho que até acabei não comentando isso. Então, muitos especialistas, muitos estudos mostram isso daí, né? Então, falta de sono leva, por exemplo, à obesidade, leva à compulsão alimentar, né? Então, você tem menos autocontrole para organizar, inclusive, o seu padrão alimentar ao longo do dia, né? Então, às vezes, mesmo com dieta, mesmo fazendo atividade física, e não tendo um padrão de sono adequado, a pessoa não consegue, né, Uau! um padrão de peso adequado. Que incrível! Até dentro do grande conflito também o sono é primordial, né? Para que a gente esteja racionalmente disposto a fazer as escolhas adequadas, né? Exatamente, né? Até assunto que eu vivo falando aqui com as meninas em casa, né? O sono, a nossa alimentação, eles vão ter um papel importante também na nossa conexão com Deus, né? Então, se eu estou o tempo todo cansada, o tempo todo irritada, que é outros efeitos aí da privação do sono, né? Então, irritada, cansada, mal disposta, eu fico menos alerta, né? Então, quem dorme bem, mas alguma vez na vida teve uma noite mal dormida, sabe como que fica péssimo no dia seguinte, né? Essa questão mesmo de atenção. Então, isso vai interferir também, né, na nossa comunhão, na nossa conectividade real que a gente precisa ter com Deus, né? Então, é isso. Os remédios, eles são uma dádiva, né, que Deus nos deu. É importante a gente conhecer e saber como bem utilizá-los. Eles vão fazer para a nossa saúde física, mental, espiritual. E saúde é isso que você falou, né? A saúde ela é integral mesmo. Não temos apenas o biológico. Tudo está conectado. Né? Quem assistiu aí, não vou lembrar o nome das séries. Enfim, tudo está conectado. O pessoal fala bem. Nossa, muito legal, Ju, obrigada. Nossa, que bate-papo maravilhoso, porque eu consegui conectar vários mundos. Ver a insônia, por exemplo, tem que ser algo que tem que ser visto com um médico para analisar o histórico, isso é uma coisa que eu não sabia. Nossa, tantas coisas. Nossa, eu adorei. Obrigada, Ju. Pode falar. Manda aí. Para fechar, a gente tem uma cultura, também uma cultura mundial, que ela veio desde do surgimento do remédio, né, da indústria farmacêutica. Tudo hoje é medicalizado. Eu acho que é importante a gente parar para pensar sobre isso, né? Não é porque está com insônia, eu vou direto ou obrigatoriamente resolver com um comprimidinho que vai me apagar. A gente precisa olhar isso todo, né? Porque senão é como você só tampasse um buraquinho do problema, né? Porque se você continua tendo vamos dizer, um comportamento, né? Mas padrões aí que vão ser prejudiciais, não é o remedinho que vai resolver tudo, né? Também frisar isso. Acho isso perfeito. O equilíbrio e vai para o remédio na necessidade mesmo, até porque o seu organismo pode se acostumar e não vai ter o efeito que você precisa depois de um tempo, né? Exatamente, bem lembrado. Nossa, perfeito, Ju. Muito obrigada por você estar aqui com a gente, viu? Foi um prazerzão ter você com a gente. O prazer é meu e espero aí, de alguma forma ajudar, né? As pessoas a se autoconhecerem também. Com certeza. E você que está em casa, você pode entender um pouco mais da importância do sono. Espero que você tenha ficado chocado com como o sono é tão importante para a nossa vida. E vai dormir cedo, vai dormir às 9 hoje, tá? Nada de meia-noite. Obrigada, viu, pessoal? A gente se vê no próximo Giro 180 Graus Experience. Pode dar tchauzinho, Ju. Vamos dar tchauzinho. Tchau.